Senhor Deus, nós não podemos entender os teus propósitos, mas sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós, dentro dos teus planos, que são todos perfeitos e justos. Por isso, ó Deus de amor, nesta noite, quando vamos abrir as Escrituras, pedimos a luz do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender e entender os teus propósitos para a nossa vida. Enquanto estamos neste mundo vivos, o Senhor tem alguma coisa para cada um de nós, e é por isso que nós pedimos direção. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. Um assunto sobre família, não propriamente apenas sobre casais, mas sobre família, sobre filhos. Eu sou pai de 2 meninas, as duas são casadas, as duas elas são mulheres de Deus. Quando elas eram crianças, eu gastei tempo com elas, eu que tive o privilégio de contar para elas a respeito de Jesus. Nenhuma professora de escola dominical fez isso, fui eu. Eu contava as grandes histórias bíblicas para elas. Eu muitas e muitas vezes, eram bebês ainda, muitas vezes, Deus é testemunha, eu me ajoelhava do lado do berço, pedindo a Deus a proteção sobre a vida delas, e para que elas pudessem crescer como mulheres de Deus, mulheres que levassem a sério a vida com Deus. E hoje eu tenho a alegria de vê-las, né? Uma delas trabalha numa multinacional, a Accenture em São Paulo, a outra é juíza de direito no Paraná. Todas elas frequentam a igreja, levam a sério a vida com Deus, e eu estou muito feliz. Eu olho para a minha família, eu agradeço a Deus, mas eu andei um pouco, paguei um preço, gastei tempo, e eu quero, você que é um pai mais novo, você que ainda não é pai ou mãe, que eu queria entusiasmar você nesta noite, a você sair daqui com o propósito de não perder o seu filho de vista. Esse é o tema do meu estudo. Quem que vai ter alguém ali para cuidar ali? Vai? São só 5 slides, viu? É bem arrozinho com feijão. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 2:41. É um texto bem conhecido, que trata de Jesus no meio dos doutores. Lucas 2:41. O arquivo está no desktop aí, na tela do lado. Não perca, aqui é do seu lado direito, está vendo? Deixa eu mostrar ele para ele, tá? Aqui, ó. Eu pus aqui no desktop. Esse aí, tá. Você põe a maximizar. Isso. Ok. Anualmente, faço a leitura em Lucas 2:41. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados
E sua mãe lhe disse: filho, por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando eu moro meia quadra da praia, lá em Santos, quando alguém quiser ir lá conhecer Santos, entre em contato comigo. Minha casa não é tão grande, mas o coração é grande. E a igreja, ela pode receber você também. Mas eu levava minhas filhas na praia. E pelo menos uma ou duas vezes, de temporada, cheio de gente. Onde está a Juliana? Meu Deus, olhava. Eu pisquei o olho e ela sumia. A gente perdia de vista. O coração começa a bater. Aí você lembra das histórias de sequestro de não sei o quê, de morte. Aí você fica desesperado, não sabe. Quando você vê, puxa vida. O assunto é tão sério lá em Santos, que lota tanto, que a polícia lá dos bombeiros colocaram umas fitinhas com nome, que quando chegava na praia punha lá o nome do pai, um telefone, alguma coisa, porque tinha tantos casos, tanta gente desesperada procurando, porque sai naquela... criança não liga para nada, ela vai vendo a água, fazer aqueles castelinhos lá com as coisas e simplesmente ela some de vista. Eu já perdi minha filha de vista e fiquei desesperado. A proposta que eu tenho para você hoje, você que veio nesse encontro de casais, é que você nunca perca seu filho de vista. Por quê? Porque existe esse texto bíblico que eu acabei de ler, em que José e Maria perderam o filho de vista. Essa é uma passagem muito importante na história de Jesus. Ele passa de criança para adulto. Na religião judaica, o menino, quando atingia 12 anos de idade, ele já se tornava um praticante. E ele teria, então, ele era obrigado a cumprir certos deveres cerimoniais da religião. Então, agora ele teria que ir nas festas da Páscoa. Nesse texto também, lá para o verso 49, nós vamos encontrar pela primeira vez Jesus transferindo um título que até então era de José para o próprio Deus. Porque, para todos os efeitos, José era o pai. E Maria é a mãe, mas José é um padrasto. Embora a gente fale pouco de José, você tem que lembrar que José foi também um homem escolhido por Deus, porque ele, de uma forma ou de outra, foi um modelo de masculinidade, de trabalho para Jesus, como homem, claro. Ele foi uma pessoa que Deus colocou na vida de Jesus para que, de alguma forma, como homem, o influenciasse. Tanto é que Jesus é o carpinteiro, geralmente seguia a profissão do pai. A Bíblia também fala, nesse texto, só estou destacando algumas coisas, que ele era um adolescente de 12 anos, ou um pré-adolescente, e no finalzinho lá fala que ele volta com a família, e agora ele, consciente da sua missão, mais do que consciente, ele fala para José: estou aqui cuidando das coisas do meu pai. E ele volta em obediência e era-lhes submisso. Então, Jesus foi um adolescente submisso. Ele se submeteu a Maria e a José como modelo para mim e para você. Enfim. Mas, quais as coisas que eu quero destacar? Primeiro, vamos lá, pode dar mais um toquinho. Primeiro, a primeira verdade que destaco desse texto é que até mesmo Maria e José perderam Jesus, como eu já citei. Ora, se Maria e José perderam Jesus,
de vista, você tem que cuidar do seu filho. Você não pode perdê-lo de vista. Essa ideia de Maria ser uma superpoderosa mãe de Deus é uma ideia que está fora da nossa teologia, porque está fora da Bíblia. Não é isso que a Bíblia diz. Esse texto mostra de uma maneira muito clara a humanidade de Maria, que ela não é corredentora nem poderosa, porque ela perdeu Jesus de vista, ela não sabia onde ele estava. E eu fico admirado, com todo o respeito que eu tenho, quem pense diferente, talvez você esteja aqui, seja católico, ou seja devoto, eu não sei, não conheço o grupo aqui, mas eu geralmente falo para auditórios, tem muita gente católica, e a gente não está aqui para ofender ninguém, nem o sentimento religioso de ninguém, mas eu tenho que falar a verdade. Você confia em Maria, mas ela perdeu Jesus de vista, mas você confia que ela vai guardar você. A Bíblia me ensina que a melhor maneira para honrar Maria, não é nós os protestantes, os reformados, não estamos aqui para desonrar Maria, pelo contrário. A Bíblia ensina que a melhor maneira é examinar o que a Bíblia fala a respeito dela e destacar esse exemplo do que ela fez, do que ela foi, para o nosso ensino e exemplo. Acrescentar algo que a Bíblia não diz a respeito dela, desonra Maria, assim como tirar. Quer dizer, Maria ela não é desprezível para o protestante, pelo contrário, ela foi cheia de graça, ela é cheia de graça. Não é que a graça brotava dela, a graça foi colocada nela, ela foi agraciada. Então vamos lá. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo, que ela não podia, nunca tinha acontecido o que o anjo estava propondo para ela. Às vezes a gente fica pensando que ela foi escolhida porque ela é especial. Não. Ela se tornou especial porque ela foi escolhida. Eu não tenho dúvida disso. É isso que Deus faz com a sua história e com a minha história. Quando Ele nos escolhe, como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e nos escolhe para fazer algumas coisas especiais, nós nos tornamos especiais, pelo menos naquela geração. E mais ainda, nos tornamos imortais neste mundo, até que o propósito dele se cumpra na nossa história e na nossa vida. Ninguém morre antes. Você é um imortal. Até que o plano e o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você não vai morrer. Fique tranquilo. A hora que a sua história terminar, o seu propósito que Ele tem para a sua vida, Ele te chama e te leva. Vamos voltar para aqui. O que me chama a atenção na vida de Maria é que ela não se proponha a se tornar uma parceira ou sócia de Deus, mas ela diz, ela se propõe a ser uma serva. Isso que eu admiro em Maria. Ela quer ser serva, e não corredentora, e não parceira, e não igual a Deus, e coisas desse tipo. E ela diz, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos de prova. Então a primeira lição que eu tiro desse texto que nós lemos, é que até Maria e José perderam Jesus. Imagine eu e você, nós podemos perder nossos filhos de vista também. Isso é um alerta. Para mim, foi, e para você também. Segunda lição, pode pôr no segundo. A responsabilidade com seu filho é indelegável. Sabe o que aconteceu? Aquele alvoroço, como diz a moçada, aquela muvuca toda, aquela gentarada voltando, passou um dia, passou dois, ele está aí no meio dos primos, está aí com fulano, está no meio do parente, a tia, não sei o quê. Daqui a pouco eles começam a perceber que Jesus não aparecia.
Eles pensavam, por algumas horas, que Jesus estava com outros parentes. E isso muitas vezes acontece comigo e com você. Vivemos um tempo de muitas preocupações, muitas ocupações, e isso pode nos levar a ter a falsa ideia de que tem gente que vai cuidar do meu filho. Claro que tem. Mas não existe pastor, não existe professora de escola dominical mais dedicada que seja. Ela não é a pessoa que foi escolhida para cuidar do seu filho. Nem a sua mãe, nem a sua sogra, nem a babá. Falar em babá, quando a minha filha era pequena, a mais nova, nós cuidamos de uma senhora que ficou 30 anos conosco até morrer. Até a história dela é engraçada. Mas ela era analfabeta, não tinha parente, e ela morava conosco. Lá no interior, depois fomos a Santos, ela veio conosco. E eu notava que a minha filha falava muito errado algumas coisas. E uma das coisas que ela falava não era travesseiro, o nome era cabeceiro. Eu falei, filha, não é cabeceiro, o nome é travesseiro. Não é cabeceiro. Aí eu fui ver, era a minha empregada, a dona Cida, que falava. Não, porque o cabeceiro não está bom. Qual cabeceiro, dona Cida? Não, o cabeceiro. Não é onde põe a cabeça, é o cabeceiro. Aí ela foi falar. Eu via a minha filha, ela falava vassoura em vez de vassoura, vassoura, porque a vassoura, filha, não é vassoura. Não é vassoura. Fui lá. Dona Cida falava vassoura. Eu via que tinha uma hora lá que ela, na hora, sentava lá na mesa e ela começou, pegava o bife com a mão e comia assim. Falei, filha, olha o garfo aqui, aprende, o pai corta para você e tal. Não, assim. Aí um dia eu prestei atenção um pouco mais. Dona Cida, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que você não pode delegar, nem terceirizar a criação do seu filho para terceiros. Foi isso que Maria e José fizeram. Eles falaram, não, está lá com o tio, está lá com a tia, está tudo bem, está lá com o parente, está tudo bem, está lá com fulano, está tudo bem. Não é verdade. Tem que estar com você. Você não pode ficar deixando seus filhos, olhe bem, eu sou bem radical, ficar dormindo na casa dos outros, o colega, amigo, eu não sei o quê. Não faça isso. Procure evitar isso. Mas se quiser dormir na minha casa, eu abro. Mas minha filha na casa dos outros, não. Nunca deixei. Eu tenho um compromisso com elas. O compromisso é de mantê-las, cuidar delas, cuidar da pureza delas, cuidar para que elas não sejam molestadas, cuidar para que elas... Esse é um cuidado que eu tinha todo o tempo. Mesmo meninos, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia, a gente vê tantos absurdos que a gente não pode delegar o indelegável. Filhos precisam dos pais. E os pais junto. O que mais uma criança precisa de pai e mãe presentes? Você não pode delegar. Você não pode terceirizar sua presença para o curso de inglês, curso de balé, futebol, inglês, francês, judô, natação. Quer dizer que a criança não vai poder fazer? Claro que pode. Mas você tem que cuidar. Você vai para o inglês? Tudo bem. Vai levar, vai buscar, vai para o esporte. Eu ia, muitas vezes eu tinha que fazer isso. Nem todo mundo pode. Então tem que tomar muito cuidado. Não terceirize, porque a responsabilidade com o seu filho é sua, de mais ninguém. Nem do pastor mais consagrado,
nem da professora de escola dominical mais dedicada, nem da avó mais amorosa. Não é delas. É sua. Terceira verdade. Vamos lá. A terceira verdade é o que aconteceu com José e Maria. Quando nós perdemos os nossos filhos de vista, a aflição toma conta. Eu gosto muito de pescar, e lá a gente vai pescar em alto mar. E a gente sai muito cedo, 4:30, 5 horas da manhã, para pegar o barco para ir pescar. E eu moro perto da praia, como disse, lá tem algum dessas boates, desses lugares que tem festa, baile. E eu vi ali aquela filha, aquelas meninas, 13, 14 anos, menores de idade. Eu ficava me perguntando, onde estão os pais dessas meninas? O que eles estão fazendo? Estão lá no meio da rua, estão lá com os amigos, na minha frente do meu prédio, lá, quantas vezes já vi meninas bêbadas, menina de 13, 14 anos, está ruim. 13, 14 anos, as meninas bêbadas. Menino já é feio, menina fica mais feio ainda. E então, eu fiquei muito preocupado com isso, e eu falo sempre com a minha igreja a respeito desse negócio, sabe? E eu fico escandalizado quando eu vejo alguns pais mais modernos. Não, eu vou levar minha filha no baile, eu vou levar, mas vou buscar. Olha, desculpe. Tem lugar, você tem que aprender a falar não para os seus filhos. Depois eles vão te agradecer. Agora eles não têm condições de tomar algumas decisões. Não tem. E eu fui bem radical. Eu não deixava minhas filhas adolescentes, pré-adolescentes, em festinha, de bailinho, essas coisas. Nunca deixei. E hoje elas agradecem. Então, você vai pagar um preço, no momento, mas depois você não vai viver em aflição. E o que aconteceu com José e Maria é que, diante do sumiço de Jesus, eles ficaram aflitos. E você deve conhecer pais que estão aflitos, que os filhos não voltam, 2, 3 horas da manhã, quando eles vão voltar para dentro de casa. Agora as festas começam, os meninos saem, adolescentes, jovens, saem 11 horas da noite. Aonde você vai? Não, eu vou indo para a festa. Começa às 11 horas da noite. Então, quando você perde seu filho de vista, você vai ficar aflito. E o quarto? Vamos para o quarto. Vou encerrar. Não perca. Quarto. Não perca Jesus de vista. Sempre que, é claro, a Bíblia é clara, e diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele nunca perde a gente de vista. Mas quando a gente perde de vista, acontece conosco o que aconteceu com Pedro. A gente afunda. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele mudou a visão, mudou a vista, ele começou a submergir. E a minha palavra final aqui para você, nesse encontro introdutório, começando, é que você não pode perder Jesus de vista. Não perca. Faça tudo, caminhe, leia a Bíblia, ore mais. Mas eu não estou com vontade. Tem coisas que a gente faz que a gente não tem vontade de fazer. Você levanta, às vezes, dia chuvoso, tem que trabalhar, tem que fazer. Então, vá procurar a sua igreja. Vá na igreja, frequente, leia a sua Bíblia. Busque a Deus, não perca Jesus de vista. Porque se você fizer isso, a sua vida começa a virar um pandemônio.
E aí você não vai saber por quê, como começar e como retomar a sua vida. Eu tive, não o privilégio, eu tive, assim, a bênção de morar com um avô. Meu avô era crente. Meu pai nunca foi crente. Eu creio que ele creu em Jesus já no leito de morte. Minha mãe ainda é viva, e ela se converteu. Mas meu pai não queria saber, era um cara do mundo mesmo, e não queria saber de nada. Mas o meu avô, ele me levava para a igreja. Ele pegava na minha mão e me levava todo domingo para a igreja. Talvez seu filho não esteja indo, sua filha, e você pode fazer isso, você que já tem um pouco mais de idade, você pode ajudar, assim como meu avô fez comigo. E eu aprendi a palavra, eu e meus 4 irmãos. Eu sou pastor, o outro é presbítero, o outro é diácono, e a minha irmã é casada com um presbítero. Todos estão na igreja. Porque um velhinho, viúvo, tinha o cuidado, talvez foi o ministério dele a vida toda, de levar os netos para a igreja. Passava, levava, pegava, falava, e sempre nos incentivou a cuidar. Ele sempre nos incentivou a ir para a igreja. E é por isso que eu aprendi o que eu aprendi. Aprendi a lei de Deus. E é isso que eu vou fazer aqui agora para você. Quando eu estava lá na igreja, quando eu era criança, eu aprendi coisas. E quando eu estava no seminário de Campinas, eu fui chamado por um professor, eu não sei se alguém aqui estudou com ele, era Raimundo Loria, um dos colegas pastores, estudou com o reverendo Raimundo? Então. O Raimundo Loria era uma figura, era um italianinho, um calabrês italiano, e ele era um homem piedoso, sabe, amava a igreja e tal. Um dia ele me chamou, falou: Milton, eu preciso falar com você. Todo mundo saiu, eu fiquei preocupado. E ele: Milton, você tem sido um bom aluno, mas o que você fez hoje é inominável. O que será que eu fiz? Um dia de prova? O que eu fiz, professor? Você colou. Eu colei, você colou. Você colou, e eu fiz uma pergunta e você respondeu essa pergunta de uma maneira que ninguém poderia responder se não tivesse lendo. Qual foi a pergunta? Essa aqui. Aí eu fiquei tranquilo, falei: professor, eu não colei. Não, você colou. Não, não colei. A pergunta dizia assim: quem era o redentor dos escolhidos de Deus? Aí eu respondi para ele: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, duas naturezas distintas, uma só pessoa para sempre. Milton, como você sabe isso? Meu avô me ensinou. E eu nunca esqueci. Eu decorei o breve catecismo inteiro, porque ele me levava para ganhar um prêmio, que era o meu pastor me levava. Ele era aqui de Carangola, reverendo Eucias Alves de Melo, já falecido. E ele me levava para Palavra da Vida, fazia um concurso com as crianças que decoravam o breve catecismo e o pequeno catecismo de Westminster. E o reverendo Loria ficou tão contente que ele fez uma dedicatória na minha instituta de Calvino, que eu tenho guardado até hoje. Mas a gente precisa ensinar a palavra de Deus, as histórias de Deus para os nossos filhos. Eu quero entusiasmar você. Por quê? Nesse tempo que eu aprendi mais uma e encerro. Eu aprendi isso também. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,
nem figura alguma de tudo que é no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas que uso de misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que invocar o seu santo nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias, farás nele tudo que tem a fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu boi, nem teu jumento, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem coisa alguma que lhe pertence. Isso eu aprendi porque não meu pai, mas meu avô não me perdeu de vista. Deus abençoe a todos. Não perca seu filho de vista.